Então, ele pode vir aqui, a Vale está em 70, e ao invés dele arriscar, vamos dizer que ele fosse botar um stop lá, vamos voltar no gráfico e ver onde que ele colocaria o stop. Se ele fizer a compra aqui, deixa eu botar esse tipo de visão, se ele fizer a compra da Vale agora, Vale abriu no intraday e fez um movimento para cima e agora está dando uma caidinha. Se ele fizesse a compra agora, onde ele botaria o stop? Isso é uma pergunta que é aquele negócio. Antes de você dar a ordem de compra, você tem que saber o que você vai fazer se o troço der merda. Então você tem que saber o que você vai fazer, não só com o stop, mas também se o stop for pro lado. Você tem que ter isso escrito, galera. Vamos lá. Não adianta falar assim, na minha cabeça, Campos, eu tenho isso já muito bem programado. Cara, não faz. Faz por escrito. Não custa nada, compra um bloquinho daqueles bem vagabundos, escreve do lado. Trade de Vale 3, bota a data. Meu plano de trade é comprar a tanto, aí você já sabe a ordem que você vai botar o nível, não, você não vai comprar mercado, né? Normalmente. Onde está o stop? O stop vai ser aqui. Aí você tem que escrever por que você vai botar o stop ali. Vamos dizer que o cara fosse botar o stop logo abaixo da média de 20. Aqui. Ele tem que escrever lá. Stop é no 68,20. Por quê? Porque ele está abaixo da média de 20. Tá bom, ele tem anotado. Por que isso? Porque a média de 20 anda. Então o stop dele também tem que andar. O stop dele era protegido pela média de 20, a média andou, vamos dizer que a Vale fica andando aqui de lado, uma semana. Essa média aqui vai começar a inclinar para cima e vai andar. O stop dele tem que andar também. Certo? Então ele tem que ter isso anotado. Aí ele anotou lá. Stop está onde? Tá. Beleza. O que eu vou fazer se pular meu stop? Se abrir, sei lá, Deus livre e guarde aí de uma tragédia qualquer dessas coisas que a Vale tem, esses troços lá que desabam e explodem e caem, sei lá o que acontece. Mas Deus livre que aconteça um troço mais daquele, morra gente pra cacete, mas pode acontecer. Aí, pô, a Vale abriu com 15% de gap para baixo. O que eu vou fazer? Você tem que ter anotado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer se abrir, se pular o meu stop. Vamos dizer, você tem uma estratégia. Eu tenho essa. Eu espero dar os 60 minutos do dia que abriu. Se começar a voltar, bom, saio no stop original. Se não começar a voltar, eu saio no final da primeira hora. Tudo bem, você tem um plano. Certo. E se abrir com gap para cima? Pulou o seu alvo. Mas isso não é comum? Acontece bastante. Você tem um alvo aí, vamos dizer que você tem um alvo de 10%, Vale, sei lá, descobre uma mina, sai uma notícia poderosa para Vale, ela pula o seu alvo. Né? E o que você faz? O que você vai fazer? Você sai imediatamente ou você espera os 60 minutos? O que você vai fazer? Ou você espera, não, tá, agora eu puxo o stop, aí vou passar a usar o stop de uma forma diferente. Anotado, por escrito, rapaziada, ou moçada, por escrito. É muito importante ter isso escrito. Tá? Não confie em você mesmo. Vai por mim. Não confie em você mesmo que na hora do vamos ver você vai tomar a decisão correta. Não vai. Tá? Porque na hora do vamos ver tem emoção. A emoção é ou eu estou ganhando muito dinheiro ou eu estou perdendo muito dinheiro. Tá? Nessa hora, o cara só faz merda. O cara só faz merda, porque o cara vê tudo que ele puder ver. Aí ele vai arrumar uma porção de desculpas esfarrapadas para justificar o que ele quer fazer. Tá? Então, se ele quer levar o trade até R$ 200, ele vai arrumar uma desculpa, ele vai fazer um Fibonacci, ele vai fazer um negócio qualquer que vai dizer, não, mas o alvo do trade que eu queria, que estava em 80, não está mais em 80, agora está em 150. Ele vai arrumar um jeito. Se tiver escrito, você tem que seguir o plano escrito. E aí você sai. Mas aí, Campos, eu vou deixar dinheiro em cima da mesa. Dane-se. Você não vai ganhar todo o dinheiro do mundo, cara. Não vai acontecer. Assim como você não pode perder todo o dinheiro do mundo ali, todo o teu dinheiro, você também não pode se dar o luxo de querer ganhar todo o dinheiro do mundo. Tenha um plano, siga o plano. Certo? Então, no caso do André, vamos dizer que ele fizesse a compra e fosse botar o stop dele, ao invés da média de 20, fosse botar aqui. Tem o gap, ele vai botar do outro lado do gap. Quanto é esse stop? Esse stop é de 10%. Stop pesado. Mas, se ele vai trabalhar a Vale como um buy and holder ou como alguém que vai operar num longo prazo, 10% não é muito. Né? É um stop razoável para um swing, para um buy and holder, para um position. Tá? Para swing trade é pesado. Ele talvez fosse trabalhar com esse stop menorzinho aqui, de 6%. Mais razoável para swing trade. Mas, vamos dizer que ele fosse botar o stop aqui. 10%. Beleza? Então, 10%, onde está esse stop aqui? O stop dele está em R$ 63, mais. Não, desculpa, é do outro lado do gap. Está aqui por volta de R$ 64.
Vamos ver o que tem nas opções para a gente fazer. Tá? Então a gente vai lá. Nas opções, ao invés de comprar a ação direto, gastar R$ 70.000 e ter que botar um stop lá nos 10%, ele vai lá e compra, ao invés da ação, ele compra a opção equivalente àquele stop que ele tinha. Certo? 10% de R$ 70 são R$ 7. Então ele vai tentar buscar aqui nessa faixa, por aqui assim, uma opção com um delta bem elevado, o mais elevado que ele puder, e que custe em torno de R$ 7, que é o stop dele, né? Não tinha um stop de 10%? Tinha. Tá? Então, se a ação subir, se a Vale continuar subindo, essas opções aqui que são in the money, que são bem dentro do dinheiro, delta de 80, 80 e tantos, tal, elas vão valorizar quase igual à ação. Quase igual, não vai ser igual, mas quase igual à ação. E em se valorizando quase igual à ação, o cara está ganhando, com um risco bastante limitado. O risco, qual é o risco máximo? O dinheiro que ele botar. Se ele comprou por 7, o máximo que pode fazer ele perder os 7. Se ele comprou por 6,20, vamos dizer que ele conseguisse comprar aqui, ó, 6 e pouco, 6,20, 6,30, o máximo de risco que ele tem é esse, certo? Então vamos dizer que ele fizesse essa compra aqui, ó, tá? O strike de 65 e 47, ele fizesse a compra, vamos dizer, pega um meio termo entre esses dois valores, tá? Porque aqui tem o bid, tem o ask, né? Cadê? 65 aqui. Vou pegar um meio termo, tá? O mid está em 6,35. Então que ele comprasse e conseguisse pegar agora o valor de R$ 6,35. Não, não 635, 6,35. Perfeito. Então ele estaria comprado no que seria equivalente a 720 da ação. Essa compra de 1.000 calls nesse strike com esse delta equivale a ele ter 720 ações, certo? É o equivalente. Então, subindo, ele começa a ganhar a partir do ponto em que ele pagou na ação, na opção. Então, ele começa a ganhar dinheiro. Tá 69,81. Ele começa a ganhar dinheiro no dia do vencimento. No dia do vencimento. Na diferença entre o strike e isso aqui, dali para cima, ele começa a ter algum faturamento, né? Ó, por aqui assim. Aqui está o preço atual. Você diminui esses valores, vê quanto ele pagou no negócio, né? E soma isso com isso e a partir daqui ele começa a ganhar dinheiro, tá? E na curva em preto é na data do vencimento. Nós estamos trabalhando com 18 dias. Eu não gostaria de trabalhar com 18 dias. Por quê? Porque é um prazo muito curto, tá? Ela tem que subir, não muito, mas se ele quer ter a ação, ele pode trabalhar com um prazo muito mais longo, né? Então vamos lá, vamos voltar no nosso negócio aqui. Eu tô mostrando aqui, gente, como eu faço o raciocínio, sim? É óbvio que na hora de fazer eu vou fazendo isso aqui muito mais rápido, porque eu já tenho muita prática de fazer isso, são muitos anos fazendo. Mas eu estou tentando mostrar como é o meu raciocínio na hora de fazer o trade. Aos poucos vocês vão engrenando nesse raciocínio, como eu fiz nos livros, né? Fala, o meu raciocínio é esse, o trade primeiro eu mostro o gráfico, é isso que eu quero fazer, tal, isso aqui que eu tenho de ideia, como vai ser o meu stop, como vai ser o meu alvo, tal. E aí eu venho depois, em seguida, para a tabela das opções, aqui, e vejo o que eu consigo encaixar do que eu pensei na realidade que são as opções. Então, ao invés de fazer com 18 dias só até o vencimento, ele pode fazer com 41. É melhor. Ele tem mais prazo para acertar o trade. Pensando sempre o seguinte: opções têm data de vencimento, tá? Ao contrário de uma ação. A ação você compra agora, a ação caiu 50%, tá? O cara que comprou o Imiglua 20 e tantos, a ação está a 8. Aí o cara fala: porra, e agora? Não botei stop, fiz nada, viajei, quando eu voltei estava 8 conto. Agora o cara casa com a ação, larga ela lá, fala: pô, vou tomar um prejuízo aí de 70%? Não quero. Então, caso com ela, o dia que voltar, voltou. Deixa para os filhos, neto, bisneto. Opções não tem essa possibilidade, porque ela vence. Tá? Então ela vence. Você não pode ficar eternamente esperando subir. Como você está comprado em opções, quem está comprado em opções deverá sempre pensar no longo prazo. Num prazo mais longo que você puder.
Quanto mais longo for o prazo, melhor. Deixa eu fechar aqui um babado aqui, ó. Close all windows. O que está acontecendo? Por que eu estou fechando isso aqui? Porque eu esqueci que estavam rodando umas coisas no background aqui e isso está consumindo a minha banda e estava prejudicando aqui a transmissão. Então você deve pensar sempre em opções no mais longe possível, tá? No mais longe que você puder, quando você está comprado. Quando você está vendido em opções e o tempo joga contra as opções, o tempo sempre joga contra as opções. Quando você está comprado, o tempo está jogando contra você. Você tem um ativo que está desvalorizando todo dia. Quando você está vendido, você tem um ativo que está desvalorizando todo dia. Só que você vendeu ele. Eu quero mais é que ele vire zero, porra. Quero mais é que ele vire poeira. Para eu não ter que recomprar esse troço. Quero mais é que ele se. É isso aí. Né? Então, se você está vendido, você quer que o tempo seja curtinho. Você vai operar sempre os prazos mais curtinhos aqui, 18 dias, 15 dias, 20 dias. Quando você está comprado, você quer operar os prazos mais longos possíveis para você ter tempo para acertar. E quanto mais longo for o prazo de vencimento, menor é o θ, ou seja, o efeito do tempo, sobre as suas opções. Então, é menor o efeito. Você vai sentir todo dia menos efeito da passagem do tempo. Para não ficar muito longo, vamos dizer 60 dias, 180 dias, tal, ele também poderia operar. Só que as opções vão ficando muito caras. Tá? As opções vão ficando muito caras. Vamos fazer para 41 e vamos rever a nossa posição. Ele tinha um stop de R$ 7,00, 10%. Aqui, tá vendo que para 41 dias, o prazo dele, ele já tem que pegar um strike mais para cima, porque os preços estão muito mais altos. Mas ele poderia tentar pegar de 66 aqui, ó. O strike 66,47. Ele vai conseguir um preço em torno de R$ 7,00. Está vendo aqui o meio, mid, onde fala a posição mid. Deixa eu pegar uma parada óbvia aqui, rapaziada, que vai ajudar para vocês verem melhor o meu mouse. Tá? Eu não fiz isso antes, mas faço agora. Que negócio, quem faz ao vivo, faz ao vivo. Quem não sabe, faz ao vivo. E eu não fiz e pronto. E é assim que tem que fazer. E foda-se, eu não lembro como é que é o ditado. Tinha uma piada que falava assim, o cara imitava o Ibrahim Suede, que quase ninguém deve saber quem é, só quem é velho. E o Ibrahim Suede tinha a fama de ser burro. E aí o cara imitava ele e falava assim, ditado do dia. Aqueles que falaram para os que falarão, falarariam para os que fariam, que falarão e que diriam que farão e que puta que pariu. Eu vou comer minhas orelhas e não vou acabar a porra desse ditado. Pois é, então é isso aí. Eu não lembrava o ditado, fica a piada. Como ele tem 7 reais que ele pode tomar de stop, foi o que ele estipulou inicialmente no planejamento, e ele vem aqui no mid, 7,15, é um stop dentro daquilo que ele estava pensando. Isso equivale a um strike de 67,47, 66 e 47, com um delta de 68. Eu preferiria um delta mais elevado, é melhor, tá? 80, 90, mas é o que tem, é o que tem, é o que a gente faz, tá bem? Como a liquidez dessa opção está muito ruim, observa a barrinha azul aqui, ó, liquidez está muito ruim, o ideal é ele partir para que tenha a liquidez mais próxima. Vai ficar um pouquinho mais cara, tá? De 7,15 para 7,52, o preço médio, mas melhor para ele. Ele vai ter mais possibilidade de trabalhar com isso, certo? Então, aqui, ó, a liquidez deu uma piscada, não sei porquê, mas ele consegue trabalhar aqui. Ainda está muito ruim essa liquidez, está R$ 5.000, ele vai fazer 1.000 operações, aqui ele já não vai ficar, já não vai conseguir resolver. Mais uma dessas duas. Tá? Vamos nessa aqui, tá? Com um preço médio de 7,56. Ele queria comprar. Então, 7,56. Estou fazendo pelo preço médio que estava na hora que eu olhei. O preço aqui, ele está comprado numa opção, o gráfico é típico, ó. Limite máximo de loss, a partir do strike, que é 65,97, ele começa a subir. Quando ele supera o valor do strike mais o que ele gastou na opção, ele passa da linha do zero e começa a ter lucro. Essa é a curva do vencimento, a curva em preto, que fica, basicamente, ela é uma reta, mas chama de curva, essas maluquices, está aqui. Antes do vencimento, se ele for sair antes do dia do vencimento, a curva que vale é essa em azulzinho aqui. Tá? Então, ele tem uma relação um pouco melhor antes do vencimento. Por quê? Porque existem. Isso aí é um processo complexo que a gente explica no livro em detalhes. Aqui não interessa a gente falar isso
nesse exato momento. Mas ao estar comprado em 1.000 opções destas, ou seja, gastando R$ 7.560, equivale a ele estar comprado em 682 ações da Vale, que é uma boa posição, tendo em conta que se ele comprasse 1.000 ações diretamente, ele ia gastar R$ 70 mil. Aqui ele está gastando 7 mil e pouco para ficar posicionado em 682 ações, com o risco máximo esse aqui. Não tem stop que pule isso, não tem Cristo no mundo que... Desculpa, Cristo tem. Não tem coisa que aconteça no mundo que resolva um prejuízo maior para ele.